No vídeo de hoje, vamos explicar como funcionam os impostos lá na Alemanha, sobre os investimentos para você que é investidor e sobre o salário para você que está indo para lá para trabalhar, para residir. Além de tudo isso, vamos falar se existe ou não um acordo comercial entre Brasil e Alemanha e o que isso significa para você que é brasileiro e está indo lá para a Alemanha para residir. Se você tem interesse em aprender mais sobre esses assuntos, fica comigo até o final desse vídeo. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e hoje eu quero trazer para vocês como funcionam os impostos lá na Alemanha. Tanto sobre os investimentos, então falaremos aqui da questão do ganho de capital e também dos impostos referentes aos seus dividendos, como também falaremos da questão justamente dos impostos sobre o seu salário. Mas antes da gente adentrar aqui no conteúdo especificamente, deixa eu fazer um pedido para você. Se você quiser que a gente faça análise dos impostos de algum país em específico, eu peço que você deixe ele aqui embaixo nos comentários. O país que tiver maior quantidade de engajamento, seja por like ou seja por comentário, a gente vai estar escolhendo e fazendo análise completa, feita a gente está fazendo a de hoje. Mas lembro que não pode ser os impostos da Irlanda e nem o de Portugal, porque a gente já tem vídeo aqui no canal explicando sobre esses impostos. Para começar o nosso vídeo então, vamos falar sobre os impostos referentes aos seus investimentos. E para o investidor existem dois tipos de impostos que eles têm que ficar muito bem atentos, que é justamente a questão dos impostos sobre os seus dividendos e a questão dos seus ganhos de capital. Em referência aos seus dividendos, você vai ter que pagar uma alíquota de 25% em tudo que você ganhar acima de 801 euros. Ou seja, até 801 euros é um valor que você é isento de pagar imposto. Acima disso, aplica-se a alíquota de 25%. Já sobre os seus ganhos de capital, e ganho de capital, para quem não sabe, é quando você abre uma negociação e fecha. E aqui no Brasil existe uma distinção, dois tipos de ganho de capital. Tem o day trade, que é quando você abre e fecha no mesmo dia. E o swing trade, que é quando você abre e fecha em outro dia. Ele não tem nenhum tipo de distinção lá na Alemanha. Ou seja, independentemente se você abriu ou não no mesmo dia e você fechou ou não no mesmo dia, você vai ter que pagar uma alíquota fixa de 25% sobre esse ganho de capital. E esses são os dois impostos que você tem que estar atentos aí quando você estiver investindo na Alemanha. Mas antes da gente adentrar aqui nos impostos referentes ao seu salário, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ou já está morando no exterior? Se a sua resposta for sim, eu peço que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo, porque a gente está sempre trazendo conteúdo para ajudar você a ter o seu intercâmbio, uma residência no exterior mais fácil. Entrando agora na questão dos impostos sobre o seu salário, a Alemanha utiliza de uma tabela progressiva, assim como a maior parte do mundo. E observem a tabela que eu vou estar mostrando aí para vocês. Se você recebe como pessoa solteira até 9.744 euros por ano, você não vai precisar pagar imposto. Agora, se você receber entre 9.745 até 57.918, vai ter uma taxa geometricamente progressiva que vai variar entre 14% e 42%. Se você recebe entre 57.919 a 274.612, você vai pagar um valor fixo de 42%. E se você recebe acima de 274.612, você vai ter que pagar 45%. E isso é para uma pessoa solteira. Se você for uma pessoa casada, obviamente vai ser o dobro, porque vai somar o seu mais o do seu parceiro ou da sua parceira. Além desses impostos, observem aí nessa tabela que eu estou mostrando aí para vocês, que existe a contribuição de solidariedade, que é adicionada uma sobretaxa obrigatória. E aí você vai pagar 5,5% do montante do imposto de renda a mais. Isso significa que o montante de imposto de renda que você tem que pagar ali, que eu falei das alíquotas e também da questão dos impostos sobre dividendos, que isso também afeta os dividendos, você vai ter que aumentar em 5,5% se você receber mais do que 16.956 como pessoa solteira e mais do que 33.912 como uma pessoa casada. Além disso, existe também o imposto para a igreja, que é aplicado para membros residentes de certas igrejas alemãs reconhecidas oficialmente. E ela varia entre 8% a 9% sobre o imposto do rendimento anual que você ganha. E isso varia de acordo com o distrito de residência. Cada distrito vai te cobrar um valor aí especificamente. Saindo agora da questão salarial, indo para a questão do acordo comercial entre Brasil e Alemanha, existia sim um acordo comercial entre Brasil e Alemanha que evitava que você fosse bitributado. Porém, como o Brasil não tem cumprindo parte do acordo dele, a Alemanha tirou esse acordo e não existe mais esse acordo comercial. O que significa dizer que, se você for brasileiro e estiver indo residir lá na Alemanha, você vai ser bitributado. O que basicamente significa que você vai ter que pagar os impostos completos aqui do Brasil e também completos lá na Alemanha. E você vai ser taxado nas duas frontes.
ao invés de ter uma redução aí de algum desses dois impostos que você vai estar pagando. Mas vale ressaltar também que a Alemanha tem, de certa forma, uns incentivos para você que está pagando imposto em outro local. Então, por exemplo, se você for um brasileiro que está pagando seus impostos no Brasil e na Alemanha, você vai pagar o valor completo no Brasil, porque isso aqui não tem como correr, e quando você for pagar na Alemanha, você fizer a declaração completa lá, você vai dizer, ó, Alemanha, eu já paguei esse valor aqui de um imposto referente lá no Brasil. E aí lá na Alemanha, quando você for pagar os seus impostos, eles vão reduzir uma pequena parcela referente a essa alíquota aqui que você já pagou. Você vai continuar tendo pago do Brasil e ainda vai pagar parte na Alemanha, mas você não vai pagar o valor completo lá na Alemanha, porque você já vai ter pago parte lá no Brasil. Então você pode fazer essa declaração, eles fazem esses ajustes aí para justamente você não pagar um valor tão alto assim. Imagina você pagar 20, 30% no Brasil, mais 20, 30% lá na Alemanha, somando aí, você já perdeu 50%, né? Então, para evitar que você pague um valor tão alto assim, já que você já pagou um valor alto no Brasil, eles reduzem um pouco. Mas saiba que isso não faz um diferencial tão grande assim. Eles não vão reduzir em metade, em 40%. É tipo 10, 20% do imposto que você pagou. Então, é um incentivo, mas ao mesmo tempo, ele não é um valor tão alto assim que vai fazer uma diferença tão significativa na sua vida. Então, gente, caso vocês queiram residir lá na Alemanha, esses são os impostos que você tem que estar ciente, tanto sobre os seus investimentos quanto o seu salário. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma luz aí para vocês que queiram ir residir lá na Alemanha. Eu peço que, se você gostou do nosso conteúdo, que você considere deixar aquele seu like aqui, que isso ajuda muito a gente a crescer, e que você considere também compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares, especialmente se eles quiserem ou tiverem pretensões de ir residir lá na Alemanha, para que eles entendam como é que funciona a carga tributária lá da Alemanha. Eu lembro que, se você quiser que a gente faça um vídeo específico aí de algum país, que você considere deixar aqui embaixo nos comentários, e o país que tiver a maior quantidade de engajamento vai ser o escolhido, e a gente vai estar fazendo análise completa dos impostos desse país. E se você está querendo ir morar no exterior, ou você já está morando no exterior e está preocupado com os seus impostos aqui do Brasil, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui sobre declaração de saída definitiva do Brasil. E esse vídeo vai te esclarecer bastante e tirar suas dúvidas.